Olá, Oitavano, tudo bem? Eu sou o professor Edjoel, quero dar as boas-vindas a você, estudante, aos responsáveis que acompanham nossas aulas e, claro, nossos queridos colegas professores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Hoje é a aula Onde Vivemos 2, tá aí, né? Nós vimos a aula Onde Vivemos 1 na semana passada e hoje é Onde Vivemos 2. Então nós vamos prosseguir com aquele assunto, a gente vai revisitar, né, algumas coisas que a gente já falou e vai falar coisas novas. E aí é muito importante a sua interação, a sua participação aqui. Quando a gente fala de interação e de participação, a gente está falando do nosso querido professor Magno. É isso aí, está aparecendo aí no gerador aí, acima de nós, ciências acima de nós, é que a ciência está acima de nós aqui. Está acima de nós. Quero saudar aqui também os professores que estão acima de nós também aí. Na verdade, a gente está junto, né, Joel, com essa galera aí maravilhosa. Tudo junto e misturado. Que está aqui já nos saudando, tem o pessoal aqui já de Taquaritinga, tem o pessoal também de Rio Claro, Santo André, tem o pessoal de Guararema, que não pode faltar aqui, professor Gilmar, um abraço aqui do Magno e do Edjoel. E vamos lá, não vai esquecer aí, professor, você que já nos acompanha, sabe que a gente dá essa dica aí, coloca na interação, coloca ali o nome do aluno, a escola e a cidade que você está falando. Quem está mais acostumado já dá o bom dia e já fala a cidade, né, Joel? É isso aí. E no mais, uma excelente aula aí para todos, Onde Vivemos, parte 2. Isso. Tá aparecendo aí para vocês acima de nós, né, que foi a aula que o professor Magno deu lá no sexto ano, mas o assunto é mais ou menos o mesmo, tá? É lógico que a gente vai abordar de uma forma um pouquinho mais aprofundada, tá? Mas bem pouquinho também, bem tranquilo, tá bom? Cada grau que a gente vai subindo, né? A gente tratou esse assunto também na aula do sétimo ano, que eu acabei de dar também, e é muito parecida a aula, mas sempre a gente tem uma coisinha para acrescentar. O professor Magno também com certeza vai ter muita coisa para acrescentar aqui na minha aula. Tá bom? Bom, o objetivo da aula está aí para você, ó, compreender o que é a atmosfera, conhecer suas camadas e conhecer a composição do ar. Lembra que a gente já começou a falar disso lá na semana passada. O que nós vamos fazer aqui, ó? Tá aí, ó. Então nós vamos compartilhar informações, o que mais? Nós vamos também interagir no chat. Sabe o que mais nós vamos fazer? Resolver as atividades que vão ser propostas. E aí vai aparecer aí um extraterrestre para dizer que você deve refletir sobre tudo aquilo que a gente vai falar aqui. Tá bom? E para você acompanhar essa aula, é importante você ter um caderno em mãos, identificar a aula com data e título, ó, identificar a água, tá assim, né, galera? E anotar as dúvidas para a pesquisa. Muito bem, e aí você conversa com o seu professor, né? Eu gosto sempre de falar que a gente prepara essa aula com muito amor e carinho, mas é só uma forma de fazer. Não é a única forma, nem a melhor forma. Pode ser que o seu professor aí na escola esteja abordando esse assunto de forma diferente. Pode ser que ele ainda nem começou, pode ser que ele já passou, porque cada realidade é uma realidade, mas conhecimento não ocupa espaço, né? É muito bom que você está aqui com a gente sempre pode aprender um pouquinho mais junto, eu aprendo com vocês aprendem comigo, o professor Magno ensina nós todos, e assim a gente vai indo, tá bom? A gente vai fazendo essa troca aí. Isso, muito bem. Aí, ó, eu quero saber o seguinte, na aula anterior, a gente discutiu um pouquinho sobre a composição, né, do ar aí atmosférico, lembra? Você lembra? Eu vou chamar uma enquete para saber se você lembra. Eu vou colocar ele no ar para você saber primeiro, ó, como que é a perguntinha. Tá aí, ó. Qual a porcentagem aproximada de gás oxigênio que há no ar atmosférico que normalmente respiramos? Você tem a alternativa A, que é 50%, a alternativa B, que é 70%, a alternativa C, que é 20%. Podemos? Aí, ó, agora eu quero ver aí, é com você agora, hein? É só você apertar aí a letra que você acha que é correta aí no seu aplicativo. O tempo está correndo já, Joel. Está correndo? Quanto tempo a gente tem aí? 20 segundos. 20 segundos e rodando. Quero ver se você prestou atenção. Olha o reloginho aí, 15 segundos. 15 segundos e rodando. Quero ver se você prestou atenção na aula anterior, Alternativa hein? A, B ou C, 50, 70 ou 20%. Vamos lá. Agora, hein? Eu nem lembro, faz tanto tempo, uma semana já. E tudo encerrado. Acabou. Opa, eita. Acabou o tempo. Bom, vamos ver como é que ficou, Edjoel. Ficou assim, ó. 50% para... 50% foi 27%. Alternativa A. Aí você complicou minha vida. 27%. Alternativa B, vamos assim. Tá. Alternativa B,
49% acham que é Olha. 70% Nossa. que está. Agora, confundiu ou não? Agora tá bom, né? E 23% foi na alternativa C, que pensa que é 20%. E aí? Como é que E ficou? aí, vamos ver aí, a gente tem um gráfico para ver isso aí, ó. Então tá aí para vocês, ó. Tá aí em cor de laranja ou cor de abóbora. Na época eu estudava era cor de abóbora, depois virou cor de laranja. Né? 20% é a quantidade de oxigênio que tem no ar aí atmosférico, tá? 20% aproximadamente. E aí a gente tem, ó, de nitrogênio, 78% aproximadamente, tá? O que acontece? Esse nitrogênio, gente, ele é extremamente importante para as plantas, né? Você vai ter bactérias que vão transformar esse nitrogênio em nitratos, nitritos e tal. E isso vai ser muito importante para a gente porque a planta produz alimento para nós, né? Então ele é importante, mas não é importante na respiração, tá? O nosso gás importante na respiração é o oxigênio e ele aí na atmosfera tem aproximadamente 20%. Só para a gente lembrar, ó, o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, olha só que interessante, 0,03%. E mesmo assim, gente, isso pode variar um pouquinho de um livro para outro, mas mesmo assim, olha só que interessante, 0,03% e a gente se preocupa tanto com ele, né? Diz que se subir aí duas casas, subir 2 dígitos aí, 0,05% ou 0,06%, já é o suficiente aí para derreter geleira, etc e tal, é o que se estima aí, né? Porque o gás carbônico, ele é um gás do efeito estufa. A gente fala que é um gás estufa, mas a gente vai ter uma aula só sobre efeito estufa. Mas é importante você entender, tá? Por que que ele preocupa, já que o efeito estufa ele é tão bom para a gente e para todos os seres vivos. E aí você vai ter que esperar essa aula sobre o efeito estufa para entender. Se o efeito estufa é bom, por que que a gente se preocupa com o gás carbônico, hein? Fica para a próxima aula. Mas vamos lá. Bom, aí é o seguinte... quando a gente vê, assim, por exemplo, um corpo celeste que passa, alguns falam até que é uma estrela cadente, né? Por que será que aquele negócio queima daquele jeito? Imagina que você está vindo do espaço, você conseguiu sair com uma nave. Será que quando você voltar vai ter esse efeito de queimar também? Então, na verdade, isso acontece porque nós temos um escudo natural. Esse escudo natural se chama atmosfera. Nós discutimos também na aula passada o que é a atmosfera, tá? E hoje eu vou tentar fazer com que você entenda por que que as coisas queimam quando passam pela atmosfera, tá bom? Mas antes eu quero saber se você lembra da aula passada o que é atmosfera. Isso também a gente discutiu na aula Eu posso fazer só uma observaçãozinha pequena, que o pessoal lá de Matão, do José Sim. Carlos Pinotti, naquela pergunta anterior, eles confundiram com a água. Por isso que eles responderam 70%. Oh! Mas agora eles prometem ficar atentos aí para a então pergunta. tá bom. A água é aproximadamente 70%, né? Aí o pessoal fala até que do nosso corpo também, mas não é, tá? No corpo funciona assim, abre um parênteses, né? No corpo é assim, depende da sua idade. Tá? Então, por exemplo, um bebê pode ter até 80%, bebezinho recém-nascido, 80% do corpo formado por água e tal. Já um idoso vai ter lá 63%, então isso varia com a idade, né? Tipo de célula, vai ter célula que vai ter 70% de água, vai ter célula que não vai ter, então varia. Mas não era água, era oxigênio, tá bom? Muito bem. Podemos então ir para a próxima pergunta? Olha aí, eu quero saber de você o seguinte, o que é atmosfera? É toda a vida que existe no planeta Terra? Todos os gases e vapor d'água suspenso na superfície do planeta Terra? Ou todas as rochas do planeta Terra? E aí, valendo? Disparou já 18 Oba. segundos, 17, 16. Ó o reloginho aí. Que eles acertaram. Oitavo A e B está aqui com a gente. Bom, encerrou o tempo aqui para essa enquete, hein? O que é atmosfera, Joel? E aí, o que é? 18% foi na A.
toda a vida que existe no planeta Terra. 18% ainda é bastante gente. 73%. Oba! Eu disse 73%. Foi na alternativa B, todos os gases vapor d'água suspensos na superfície do planeta. E só 7% deu aquela confundida com rochas do planeta Terra. Não tem problema. A gente sempre tem que lembrar, né, que alguns estão vendo o assunto pela primeira vez, a gente se confunde às vezes na hora de apertar. Tudo isso a gente sabe que acontece, mas o importante aqui é a gente discutir e aprender junto. Tá bom? É isso que a gente faz aqui o tempo todo. Quantas vezes vocês não mandam aí alguma coisa e falam, professor, não é bem assim. Opa, e não é mesmo, a gente corrige. Tá bom? Bom, então quando eu falo de toda a vida no planeta, lembra que normalmente, né, o prefixo na palavra que vai querer dizer vida é bio. E a gente tem que lembrar que o nosso planeta, ele é uma esfera, né? A gente tem que entender isso para entender o significado da palavra biosfera. Então toda a vida que tem no planeta, biosfera, tá bom? Se eu for lá para a alternativa C, aí eu troco bio por lito. Lito quer dizer rocha. Então todas as rochas, né, que existem no planeta, litosfera. Tá bom? E a alternativa B, que é a correta, os gases, né, que é átimo. Então, atmosfera. Tá bom? Que é a alternativa correta B. A esmagadora maioria, a maioria absoluta foi em B, mas se você foi na A ou foi na C, não fique triste, faz parte, a gente aprende muitas vezes assim também, errando, né? Às vezes é melhor a gente aprender a observar os outros, vendo os erros dos outros e não cometendo o mesmo erro. Mas às vezes a gente dá nossas tropeçadas também e faz parte da vida, faz a gente crescer, não é isso? Muito bem. Então lembrando aí, ó, eu fiz esse esqueminha aí que eu mostrei na aula passada, né? Então você tem aqui o núcleo da Terra, né? Aí você tem aqui a superfície, que é onde nós estamos mergulhados na atmosfera. Lembra? A gente discutiu isso na aula passada. Tá? Então a gente fica mergulhado na atmosfera, a gente discutiu até um pouquinho sobre a pressão do ar, né? Que quanto mais eu subo, tem menos pressão, porque eu vou ter uma coluna menor de ar sobre a minha cabeça. Quanto mais eu desço, eu vou ter mais pressão do ar, porque eu vou ter uma coluna maior de ar sobre a minha cabeça. Certo isso aí? Entenderam isso aí? Até aí tranquilo. Mas então quer dizer que quanto mais eu for subindo, pode ser que eu tenha o ar mais espalhado, o que a gente chama de rarefeito. E aí eu falei que essa atmosfera como um todo, ela vai fazer um escudo, vai proteger o nosso planeta. Certo? Por quê? Vamos entender isso. Primeiro, ó. Então eu estou vindo do espaço, certo? A primeira camada que eu vou encontrar é essa aí, ó, a exosfera. Ela vai estar aproximadamente aí a 10.000 quilômetros de altitude, até 600 quilômetros, de 10.000 a 600. Gente, eu estou falando 10.000 quilômetros, não é 10.000 metros, tá? Então 10.000 quilômetros, ou 10 milhões de metros, né? Você vai ter até 600 quilômetros de altitude. Isso é essa exosfera, tá bom? Aí, o que que acontece? Se você tiver moléculas de ar aí, pode colocar lá, e se você tiver moléculas de diferentes gases aí, elas vão estar bem espalhadonas assim, ó, tá bom? Por isso que a gente fala que é rarefeito. Aí, ó, eu vou passar para o próximo agora. Então, depois, você vai ter aí a termosfera, tá bom? A termosfera, ó, ela vai estar aí de 600 a 100 quilômetros. E aí você já vai ter aí satélites, né? Olha como está longe o satélite. Você vai ter aí o surgimento, né, nos polos das auroras, né, aurora boreal, aurora austral, tal, porque conforme ocorrem ali algumas dinâmicas do Sol, tal, etc., vai gerar esse efeito, tá bom? E aí também ainda é muito alto, né? E aí também, ó, a gente vai ter as moléculas de gás assim bem espalhadas. Isso que quer dizer rarefeito. Moléculas de gás espalhado não quer dizer que a proporção mudou, a porcentagem mudou. Não, quer dizer só que elas estão mais espalhadas, elas têm uma menor densidade, que a gente fala. E é isso que quer dizer que o ar está rarefeito, tá bom? Muito bem. Aí, olha só, a gente vai ter a mesosfera. Na mesosfera, que está ali entre 85 km e 50, gente,
Eu estou dando esse parâmetro assim, mas tem que saber que varia, tá? Essa altitude de região para região. É uma média aí, tá bom? E aqui, ó, começa a ficar um pouquinho mais, ainda está bem rarefeito, mas começa a ficar mais próximo as moléculas de gás umas das outras, tá bom? Aqui também, ó, ainda está bem rarefeito, mas já vai se aproximando. E aqui vai estar bem juntinho, já. Tá? Então, na estratosfera, é normalmente onde você vai encontrar balões meteorológicos, né? E aí, por último, você vai ter ali, ó, a troposfera, que é onde a gente vive, tá bom? Que é onde acontecem aí a maioria dos fenômenos climáticos que são perceptíveis, né, pra gente. Tá bom? Mas tem outras coisas que acontecem lá para cima também que a gente não fica nem sabendo, né? Porque não interfere diretamente na nossa vida, tá bom? Mas tem gente de olho, tá? Tem cientista aí só vendo o que está acontecendo em todas essas camadas, tá bom? Por isso que algumas coisas são tão previsíveis e outras não, né? Tem um pessoal que estuda aí até objetos que podem passar próximo do planeta Terra e que podem gerar algum risco, tá? E às vezes ele passa milhões de quilômetros do planeta Terra, mas isso quando se fala de espaço quer dizer que está passando pertinho, tá bom? Muito bem. Dito tudo isso aí, lembra que eu fiz uma provocação para você, que eu falei o seguinte, ó, quando está chegando alguma coisa de fora, né, do espaço, que vai entrar aqui na atmosfera, ele queima, ele, né, se é um meteoro, que depois vai virar um meteorito, que meteorito é só depois que ele cai no chão, né? Ito, lembra que Ito é rocha? Então, enquanto ele é um meteoro, né, ele entra, ele fica incandescente, né? O professor Magno lembrou na outra aula ali muito bem da palavra, ele fica incandescente, ele fica aceso. E aí alguns até conhecem esse fenômeno como estrela cadente. Mas por que que isso acontece? Isso acontece pelo seguinte, isso acontece porque, lembra que eu estava mostrando ali que tem várias moléculas de gases em diferente quantidade, né? Assim, umas mais distantes das outras, outras mais próximas, mas imagina a velocidade que esses corpos estão caindo, e aí eles começam a entrar em atrito com essas moléculas de gases, tá bom? Imagina nessa velocidade você entrar em atrito com qualquer coisa, né? Vai chegar uma hora que o atrito é tão forte que vai gerar calor. E tem uma outra questão, lá vai ter oxigênio também, lembra que eu falei que a proporção não muda muito, só muda que é rarefeito? E o oxigênio, ele é necessário para quê? Para que haja combustão de qualquer coisa. Então, para eu queimar qualquer coisa, eu tenho que ter um combustível, um comburente e o calor. Tá? Se eu vou acender uma vela, então eu vou ter lá o pavio da vela, né, que vai ser combustível juntamente com a parafina, eu vou ter lá o calor, né, do fósforo, por exemplo, e eu vou ter o oxigênio alimentando a vela, que é o comburente. Se eu tampar a vela, ela apaga assim que o oxigênio acabar. Tá? Então lá em cima também, eu tenho que ter oxigênio, tá? Eu tenho que ter o combustível, eu tenho que ter o comburente e tenho que ter o calor. O calor está sendo gerado por esse atrito. E aí faz aquele efeito bonito que a gente conhece como estrela cadente, mas não é uma estrela cadente, é qualquer objeto que está entrando na atmosfera. E é isso que vai fazer ele acender e queimar. Tá bom? Eu espero que tenha começado a esclarecer para vocês, tá? Bom, agora eu quero fazer uma perguntinha que ela vai abrir um gancho para a próxima aula, tá bom? Essa perguntinha que eu vou fazer, ela vai abrir um gancho para a próxima aula que eu vou falar sobre efeito estufa. Hoje eu vou falar bem por cima e na próxima aula eu vou aprofundar, porque vai estar diretamente ligado aqui à nossa troposfera, aqui, a parte que a gente interage aqui mais diretamente, tá bom? E a pergunta é a seguinte, ó, já fiz essa pergunta antes, tá? Qual é a relação entre a mudança na composição dos gases da atmosfera e nossa qualidade de vida? Lembrando lá da quantidade de CO2, que eu falei que é bem pouquinho, né? Vou dar 3 minutinhos aí para vocês pensarem.
Pois é, Joel, sucesso total. Aí tem o pessoal aqui do 8º A lá de Botucatu, tem o pessoal também, eu vou começar ali, aqui você já vai perceber quem é. Os alunos do 8º A e B, Gabriele, Laura, Vitória, Luiz Augusto, Pinote Mateus. de Matão. Acertou. Tem o Miguel também, o Matheus, o Pedro Henrique, Ricardo, que é lá do Pinote, disseram que mudanças no clima, problemas respiratórios e até o surgimento de pragas. Olha! Que eles colocaram aqui. Mas tem também aí a participação do nosso querido professor Gilmar, lá de Guararema, que mandou para nós aqui sempre, né? Sempre está aí com a gente. Mandou aí, ó, problema respiratório, efeito estufa, desequilíbrio ecológico. Muito bem, professor, um abração aí do Magno e do Joel. Tem também a professora Cleusa, que mandou aqui também em nome dos alunos, né? As suas respostas. Tem aqui a professora Maria Lúcia, também desequilíbrio ecológico, mudanças climáticas, acompanhados aí da escola Novak, lá de Guarulhos. Problemas respiratórios. Sim. É o Cauã que respondeu. Aluno. Então pode ser, né? Pode ser, né? Problema respiratório. Praga é extremamente importante. As pessoas não estão pensando muito nisso, né? Mas imagina um inseto que ele depende da temperatura do ambiente para viver bem, para estar ativo, etc. e tal. Se eu aumento a temperatura do planeta mais do que deveria, vai aparecer inseto onde não teria antes. Isso já está acontecendo, tá, gente? A gente está vendo tanto insetos que deveriam existir desaparecerem, porque isso também acontece, como insetos aparecerem em lugares que antes não tinha inseto, né? Então, a gente precisa pensar só nisso aí. Por que eu estou falando tanto de inseto, gente? O inseto vai atacar o que normalmente? Planta, né? Se você já se esqueceu, praticamente a base alimentar nossa aí é planta. Tá? Mesmo que você só coma carne, a base é planta. Ou o que será que o gado come? Eu não sei, o que você acha, professor? Eu acho que se eu como carne, então eu sou vegetariano. Eu então. também. Eu como carne, mas o boi que eu como é vegetariano, tá? Então, né? Então a gente tem que pensar em tudo isso, nessa cadeia. Lógico que a gente tá fazendo um tom de brincadeira aqui, mas o negócio é sério. Estão lembrando aqui a nuvem de gafanhoto, né? Sim, exatamente. Então, recentemente que tinha uma nuvem aí que passou. Foi no 2020, veio tudo de uma vez, né? Pandemia, nuvem de gafanhoto, parece que tudo que tinha que vir veio de uma vez. Gente, é assim, mas esse é o assunto da próxima aula, então eu quis fazer essa provocação mesmo. Eita, eu apaguei tudo aqui, peraí. Aí tá aí, ó, definição. A atmosfera funciona como um escudo natural que nos protege dos corpos que despencam do espaço. O atrito entre as moléculas dos gases atmosféricos e os corpos celestes, somados à velocidade, ocasionarão a queima dos objetos que muitas vezes pode ser observado e é popularmente conhecido como estrela cadente. Gente, o que eu tinha para falar para vocês hoje é isso. O professor Magno aí vai dar as considerações finais. Cuidado aí que eu estou anotando o nome dos professores e quem não está entrando na aula eu estou colocando falta. Mentira. Avalie aí a nossa aula aí, fala aí o que você achou para a gente sempre melhorar. É a nossa intenção aqui fazer essa parcerada com vocês. Está aparecendo aí o QR Code, aí, o link para você fazer a avaliação. Faz isso agora, vai ser rapidinho. Até a próxima, galera!